Eu sou João Batista, caminhoneiro há quase 20 anos. A BR-364 em Mato Grosso é praticamente minha segunda casa. Conheço cada curva, cada trevo, cada história que os colegas contam nos postos de gasolina. Mas tem uma história que não conto para qualquer um, porque ainda sinto um frio na espinha só de lembrar. Aconteceu no Trevo do Lagarto, numa noite que começou comum, mas terminou com algo que nunca vou explicar. Era fim de outubro, o sol se punha, tingindo o céu de um laranja que parecia sangrar no horizonte. Eu dirigia meu Scania, carregado com grãos de Rondonópolis para Cuiabá. 10 horas na estrada, o cansaço pesando nos ombros, os olhos ardendo. O rádio CB chiava baixo, captando pedaços de conversa de outros motoristas, mas nada claro o suficiente para me fazer companhia. Ajustei o boné, enxuguei o suor da testa e olhei pelo retrovisor. A estrada atrás estava vazia, só a poeira que meu caminhão levantava, dançando na luz dos faróis. À frente, o Trevo do Lagarto se aproximava, um cruzamento isolado, cercado por mato alto e umas poucas árvores tortuosas. Sempre passo por ali, mas nunca paro. Não sei porquê, só nunca me senti à vontade. Naquela noite, porém, o sono estava ganhando. Meus olhos pesavam e a ideia de encostar por uma hora parecia boa. Estacionei o caminhão num canto do trevo, onde o acostamento era mais largo. Desliguei o motor e o silêncio da noite tomou conta. Era um silêncio pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Peguei uma garrafa d'água, dei um gole e me recostei no banco, tentando relaxar. O rádio ainda estava ligado, mas só saía estática. Pensei em desligar, mas deixei rolar. Às vezes o chiado ajuda a não se sentir tão sozinho. Foi quando vi ela. No começo, achei que era só uma sombra, algo que o cansaço estava fazendo minha mente inventar. Mas ali, na beira da estrada, a uns 10 metros do caminhão, tinha uma figura. Uma mulher de pé, vestida com um vestido branco que parecia brilhar sob a luz fraca da lua. O cabelo dela era longo, preto, caindo sobre os ombros, mas o rosto... Eu não conseguia ver o rosto. Era como se a escuridão engolisse os traços dela. Fiquei parado, com a garrafa d'água ainda na mão, sentindo um frio que não explicava. O calor estava abafado, mas minha nuca gelou. Ela não se movia. Só ficava ali, olhando na minha direção. Ou pelo menos parecia que estava olhando. Pensei que podia ser alguém precisando de ajuda. Não é raro ver gente pedindo carona na BR, embora ali, no meio do nada, fosse estranho. Abri a porta do caminhão, desci e gritei. Ei, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Minha voz ecoou, mas ela não respondeu. O vento soprou, balançando o mato, e o vestido dela ondulou, mas ela continuou parada. Dei uns passos na direção dela, segurando a lanterna que sempre levo na cabine. Liguei o facho e apontei. O feixe de luz cortou a escuridão, mas quando chegou onde ela estava, não tinha nada. Nada mesmo, só o mato e a estrada vazia. O coração disparou e eu girei a lanterna para todos os lados procurando. Nada. Voltei para o caminhão meio sem graça, pensando que estava vendo coisa. Sentei no banco, tranquei a porta e tentei me convencer de que era só o cansaço. Mas aí o rádio chiou mais alto. Não era a estática de antes. Era uma música antiga, daquelas que tocam em rádio AM, com violão e uma voz rouca cantando algo que eu não entendia. O problema é que o rádio estava no modo CB, não AM. Não tinha como tocar música. Girei o botão para desligar, mas a música continuou. Olhei para o painel, confuso, e percebi que a luz do rádio estava piscando, como se tivesse vida própria. Que diabos? Murmurei, mexendo nos fios atrás do painel. Foi quando ouvi a risada. Não era alta, mas era clara. Uma risada feminina, baixa, quase um sussurro, vindo de algum lugar atrás de mim. Virei tão rápido que bati o joelho no volante. A cabine estava vazia, claro que estava vazia. Eu estava sozinho, mas o som veio de dentro do caminhão. Disso eu tenho certeza. Meu peito apertou.
e eu senti o ar ficando mais pesado, como se tivesse alguém respirando do meu lado. Peguei a lanterna de novo e iluminei cada canto da cabine. Nada. Mas a risada voltou, agora mais longa, como se alguém tivesse achando graça da minha cara. "Quem tá aí?" gritei, mas para me convencer de que não estava louco do que esperando resposta. O rádio parou a música de repente e a estática voltou, mais alta, misturada com o que parecia uma voz. Não dava para entender as palavras, mas era uma voz de mulher, falando rápido, como se estivesse desesperada. Tentei desligar o rádio de novo, mas o botão não respondia. Puxei a chave do contato pensando que isso ia cortar a energia. Não cortou. A voz continuou, agora mais clara, repetindo algo que soava como "volta, volta". Eu não sou de assustar fácil. Já passei por muita coisa na estrada. Assalto, acidente, temporais que quase viraram o caminhão. Mas ali, naquela noite, eu senti medo. Um medo que não explicava, que subia do estômago e travava a garganta. Decidi que não ia ficar ali. Liguei o motor e o ronco do Scania me deu um pouco de coragem. Engatei a marcha e pisei no acelerador, deixando o trevo para trás. A estrada estava escura. Os faróis mal cortavam a neblina que tinha começado a subir do chão. Olhei pelo retrovisor, esperando ver só a poeira, mas vi ela. A mulher de branco estava lá, na beira da estrada, exatamente onde estava antes. Só que agora ela estava mais perto, como se tivesse acompanhado o caminhão. O rosto ainda era uma sombra, mas os braços estavam esticados, como se quisesse alcançar algo. Gritei um palavrão e pisei fundo, o caminhão rugindo na noite. O velocímetro subiu, 80, 90, 100. Mas cada vez que eu olhava pelo retrovisor, ela estava lá, sempre na mesma distância, como se flutuasse atrás de mim. O rádio voltou a tocar a música, e a voz dela misturou com a melodia, agora cantando junto, numa língua que eu não conhecia. Minha mão tremia no volante e eu rezava, algo que não fazia desde criança. Pedi para Deus, para os santos, para qualquer coisa que pudesse me tirar dali. A neblina ficou mais densa e os faróis pareciam inúteis. De repente vi uma placa. Cuiabá, 50 quilômetros. Tinha algo errado. Eu estava a menos de 20 quilômetros de Cuiabá quando parei no trevo. Não tinha como ter voltado tanto. O pânico tomou conta. E eu comecei a gritar para o rádio calar a boca, para ela sumir, para tudo parar. E então, tão rápido quanto começou, tudo parou. O rádio silenciou, a neblina se dissipou e a estrada ficou clara de novo. Olhei pelo retrovisor. Nada. Só a escuridão da BR-364. Meu coração ainda estava disparado, mas o alívio veio, mesmo que por pouco tempo. Diminuí a velocidade, tentando entender o que tinha acontecido. Foi quando percebi o cheiro. Era um cheiro doce, quase enjoativo, como flores murchas. Vinha de dentro da cabine. Olhei para o banco do passageiro e ali, no assento, tinha uma mecha de cabelo preto, comprida, enrolada, como se alguém tivesse colocado de propósito. Eu não tinha cabelo comprido. Ninguém tinha entrado no caminhão. Peguei a mecha com a ponta dos dedos, sentindo um nojo que não explicava, e joguei pela janela. Mas o cheiro não foi embora. Cheguei em Cuiabá de madrugada, descarreguei a carga e fui direto para o posto onde sempre paro. Lá, encontrei o Zé, um caminhoneiro velho que conhece todas as histórias da BR. Contei o que aconteceu, meio envergonhado, esperando que ele risse da minha cara. Mas ele não riu. Ficou sério, acendeu um cigarro e me perguntou: "Era no trevo do Lagarto, né?" Confirmei com a cabeça e ele deu uma tragada longa antes de falar. Tem uma história antiga. Uma mulher morreu ali nos anos 70. Carro bateu num caminhão, pegou fogo. Dizem que ela ficou presa, gritando por ajuda, mas ninguém conseguiu tirar. Desde então, ela aparece para alguns motoristas, sempre de branco, sempre no trevo. E quem vê ela... Bom, nem todos chegam no destino. Fiquei calado, sentindo o estômago embrulhar.
Perguntei se tinha jeito de se livrar daquilo e o Zé só deu de ombros. Reza, João, e não para mais naquele trevo. Eu nunca mais parei. Mudei minha rota, evito a BR-364 à noite. Mas às vezes, quando estou dirigindo, sinto aquele cheiro de flores murchas. E o rádio chia, mesmo estando desligado. Não sei o que ela queria comigo, mas sei que ela ainda está lá, no trevo do lagarto, esperando. Meu nome é Carlos Eduardo, mas na estrada todo mundo me chama de Cadu. Há 15 anos dirijo um Volvo FH carregando tudo que é tipo de carga pelas rodovias do Centro-Oeste. A BR-070, que corta Goiás, é uma das que mais conheço. Já vi de tudo por aí. Acidentes, assaltos, temporais que quase me jogaram para fora da pista. Mas nada mesmo, se compara ao que vivi numa noite de novembro, num trecho deserto entre Jussara e Goiânia. Até hoje, quando passo por aquele pedaço, sinto um aperto no peito, como se algo ainda estivesse me observando. Era uma noite sem lua, o céu preto como carvão, só com o brilho fraco das estrelas. Eu estava voltando de uma entrega em Barra do Garças, Mato Grosso, com o caminhão vazio, o que fazia ele balançar mais nas curvas. O rádio CB estava ligado, mas só saía estática. Tinha tentado falar com outros motoristas, mas ninguém respondia. O cansaço pesava e o ronco do motor era a única coisa me mantendo acordado. Meu plano era parar no próximo posto, tomar um café e esticar as pernas. Mas a BR-070 é traiçoeira à noite, e a neblina começou a subir do chão, grossa, como se engolisse a estrada. Foi quando vi as luzes. No começo, achei que era outro caminhão, ou talvez um carro, mas as luzes eram diferentes. Eram faróis antigos, amarelados, do tipo que você via nos caminhões dos anos 60, com aquele vidro arredondado. E não era um par de faróis, eram vários, alinhados, como se um comboio inteiro estivesse subindo a estrada atrás de mim. Olhei pelo retrovisor, tentando entender. A neblina dificultava, mas dava para ver silhuetas escuras, grandes, movendo-se devagar. Caminhões, com certeza. Mas havia algo errado. Eles estavam perto demais, quase colados, e eu não ouvia motor nenhum. Só o meu Volvo rugindo. Acelerei um pouco, pensando que talvez fosse só um grupo de motoristas viajando juntos. Na estrada, isso não é raro, mas quando olhei de novo, os faróis estavam mais próximos, e agora eu via melhor. Eram caminhões velhos, com carrocerias enferrujadas, capôs quadrados, como os FNM e Mercedes antigos que meu pai dirigia quando eu era criança. Estranho, porque ninguém usa mais aqueles modelos. Tentei falar pelo rádio. Alô, comboio na BR-070, sentido Goiânia. Quem tá aí? Minha voz saiu meio tremida. Nada, só estática. Mas aí, do nada, o rádio chiou e uma voz respondeu. Era grave, arrastada, como se viesse de longe. Segue! Segue a gente! Fiquei gelado. A voz não parecia humana, não como as que a gente está acostumado a ouvir no CB. Tinha um eco, como se fosse gravada numa fita antiga. Olhei pelo retrovisor de novo e os caminhões estavam mais perto. Agora eu via detalhes, pintura descascada, grades tortas e não tinha motorista. Os vidros das cabines estavam escuros, mas dava para ver que não tinha ninguém no volante. Meu coração disparou e eu pisei fundo no acelerador. O Volvo respondeu com um rugido e a velocidade subiu para 110, 120. Eu queria distância daquilo, mas não adiantava. Cada vez que olhava, os faróis estavam lá, na mesma distância, como se eu não tivesse acelerado. Tentei mudar de faixa, zigue-zaguear, qualquer coisa para despistar. Nada. Eles seguiam implacáveis como uma sombra grudada em mim. A neblina estava tão densa que os faróis do meu caminhão mal cortavam 1 metro à frente. E então ouvi um som. Não era motor, não era buzina. Era um gemido baixo, como metal rangendo, misturado com algo que parecia vozes. Muitas vozes, falando ao mesmo tempo, mas tão abafadas que eu não entendia.
Meu Deus, o que está acontecendo? Murmurei, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Tentei o rádio de novo, desesperado. Alô, alguém na BR-070? Tô sendo seguido por uns caminhões estranhos. Alguém me ouve? Silêncio. Mas então, a mesma voz voltou, mais clara, mais perto. Não para, segue. Eu estava em pânico, não sabia o que fazer. Pensei em parar o caminhão, trancar as portas e esperar amanhecer. Mas algo me dizia que parar seria pior. Os gemidos estavam mais altos e agora eu jurava que via vultos nas cabines dos caminhões pelo retrovisor. Não eram pessoas, eram formas. Sombras que se moviam como se dançassem dentro das cabines vazias. De repente, vi uma placa. Goiânia, 80 quilômetros. Isso não fazia sentido. Eu estava a menos de 50 quilômetros de Goiânia antes da neblina começar. Como podia ter voltado tanto? Olhei para o odômetro e o número estava girando para trás, como se o caminhão estivesse andando de ré. Mas eu estava acelerando para frente, o velocímetro marcando 130. Minha cabeça girava e o ar dentro da cabine parecia mais pesado, como se tivesse menos oxigênio. Foi aí que aconteceu a pior parte. Um dos caminhões do comboio, o que estava mais à frente, começou a se aproximar do meu lado direito. Ele veio devagar, como se quisesse me ultrapassar. Eu não queria olhar, mas não conseguia evitar. O caminhão era um monstro de ferrugem, com a carroceria cheia de buracos, como se tivesse sido abandonado por décadas. O vidro da cabine estava embaçado, mas dentro tinha algo. Uma figura sentada no banco do motorista, mas não era humana. Era alta, magra, com braços longos demais e a cabeça parecia virada para trás, olhando para mim. Os olhos eram 2 pontos brancos, brilhando na escuridão. Gritei e virei o volante, quase saindo da pista. O Volvo balançou e por um segundo achei que ia capotar. Mas consegui manter o controle e o caminhão fantasma voltou para trás, se juntando aos outros. Minha respiração estava curta e eu estava rezando algo que não fazia desde criança. Pedi para Deus, para os santos, para qualquer coisa que pudesse me tirar dali. Então vi uma luz à frente. Não era farol, era diferente. Era uma luz branca, forte, como um holofote. Pensei que podia ser um posto, uma cidade, qualquer coisa. Acelerei na direção dela, ignorando os caminhões atrás de mim. A luz foi ficando mais forte, até que engoliu tudo. A neblina, os faróis, o som dos gemidos. Por um instante, foi como se eu tivesse atravessado um véu. E então, silêncio. Quando abri os olhos, estava parado no acostamento, com o motor desligado. A neblina tinha sumido, o céu estava claro e a estrada estava vazia. Olhei para o relógio. 3 horas da manhã. Mas o odômetro marcava a mesma quilometragem de quando vi os caminhões pela primeira vez. No retrovisor, nada. Só a escuridão da BR-070. Mas no banco do passageiro tinha algo que não estava ali antes. Uma chave enferrujada, do tipo que usavam em caminhões antigos. Eu não toquei nela, só tranquei a cabine e fiquei lá, esperando o sol nascer. Cheguei em Goiânia de manhã, ainda tremendo. No posto, contei a história para o seu Manuel, um caminhoneiro velho que conhece todas as lendas da estrada. Ele ouviu calado, fumando um cigarro e depois falou: "Você viu o comboio fantasma, Cadu? Dizem que são caminhões que sumiram na BR-070 nos anos 60. Um acidente feio, vários morreram. Eles aparecem para quem está sozinho na neblina. Quem segue eles nunca chega." Perguntei o que fazer e ele só balançou a cabeça. "Joga essa chave fora e nunca mais passa por ali à noite." Joguei a chave num rio no caminho de volta. Nunca mais peguei a BR-070 depois do pôr do sol. Mas às vezes, quando estou dirigindo, vejo faróis amarelados no retrovisor. E o rádio chia, mesmo estando desligado. Meu nome é Marcos Vinícius, mas na estrada me chamam de Marquinhos.
Sou caminhoneiro há 12 anos, rodando pelas estradas do Centro-Oeste com meu MAN TGX, carregando de tudo, de soja a peças de máquinas. A MS 040, em Mato Grosso do Sul, é uma dessas rotas que conheço como a palma da mão. É uma estrada estreita, cercada de mato alto e fazendas, com trechos que parecem esquecidos pelo tempo. Mas tem um lugar ali, uma curva perto de Campo Grande, que todo mundo evita falar. Chamam de Curva dos Gritos, e depois do que vivi numa noite de dezembro, nunca mais passo por lá depois do pôr do sol. Era uma noite quente, o tipo de calor que faz a camisa grudar no corpo. Eu estava voltando de uma entrega em Sidrolândia, com o caminhão vazio, o que deixava ele mais leve, mas também mais barulhento nas curvas. O rádio CB estava ligado, captando só estática, e o celular não pegava sinal naquela parte da estrada. Tinha sido um dia longo, e eu só pensava em chegar no posto em Campo Grande, tomar um banho e dormir. O céu estava claro, com estrelas brilhando, mas a lua era só um fiapo, deixando a estrada escura, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. Eu dirigia tranquilo, cantarolando uma música sertaneja para espantar o sono, quando ouvi. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, o cansaço brincando comigo. Mas o som veio de novo, claro, cortando o silêncio da noite. Era um grito. Um grito humano, agudo, cheio de desespero, como se alguém estivesse correndo perigo. Diminuí a velocidade, tentando entender de onde vinha. O som parecia vir da frente, da direção da curva que estava a poucos metros. Meu coração acelerou e eu liguei o farol alto, varrendo a estrada. Alô, alguém na MS 040? Tentei pelo rádio, mas só estática respondeu. O grito veio de novo, agora mais alto, mais próximo. Parecia uma mulher ou talvez uma criança pedindo ajuda. Pensei que podia ser um acidente, alguém preso nas ferragens, ou pior, um assalto. Já vi coisas feias na estrada e não sou de fugir de ajudar. Parei o caminhão no acostamento bem na entrada da curva e peguei a lanterna que guardo na cabine. Antes de descer, olhei pelo retrovisor. A estrada atrás estava vazia, mas o mato alto balançava, mesmo sem vento. Aquilo me deu um frio na espinha, mas ignorei. Desci do caminhão com a lanterna na mão e uma chave de roda na outra, por precaução. O ar estava pesado, com um cheiro estranho, como terra molhada misturada com algo podre. Gritei: "Ei, tá tudo bem? Alguém aí?" Minha voz ecoou, mas não teve resposta. Só o grito de novo, vindo do mato à direita da curva. Iluminei com a lanterna, mas o facho não cortava muito longe por causa da vegetação densa. Pensei em voltar para o caminhão e chamar ajuda pelo rádio, mas o grito veio outra vez, agora tão claro que parecia estar a poucos metros. Não dava para ignorar. Engoli o medo e entrei no mato, afastando os galhos com a chave de roda. O mato era alto, quase na altura do peito, e os galhos arranhavam meus braços. O grito continuava, mas cada vez que eu achava que estava perto, ele parecia vir de outro lugar, como se me guiasse mais fundo. Depois de uns minutos, cheguei numa clareira. Era um espaço aberto, com o chão coberto de terra batida e algumas pedras. No centro, tinha algo que parecia uma cruz de madeira, meio torta, como as que colocam em beira de estrada para marcar acidentes. Mas não tinha placa, nem nome, só a cruz, cravada no chão. O grito parou de repente. O silêncio que veio depois era pior, porque parecia vivo, como se algo estivesse ouvindo. Iluminei a clareira girando a lanterna. Nada. Só o mato, a cruz e aquele cheiro podre mais forte agora. Foi quando ouvi um novo som. Passos. Lentos. Arrastados. Como se alguém estivesse caminhando no mato, mas sem pressa. Virei a lanterna para a direção do som, mas não vi ninguém. Os passos estavam mais perto. E agora eu ouvia uma respiração rasa, irregular, como se viesse de alguém ferido. "Quem tá aí?" Gritei, levantando a chave de roda. Ninguém respondeu, mas os passos pararam. Por um segundo achei que estava imaginando coisas. Então vi um vulto. Era rápido,
Passou pela borda da clareira, entre o mato. Iluminei, mas já tinha sumido. Meu coração estava na boca e eu sabia que precisava sair dali. Voltei pelo mesmo caminho, correndo, tropeçando nos galhos, até chegar na estrada. O caminhão estava lá, exatamente onde deixei, mas algo estava errado. Os faróis estavam apagados e a porta da cabine estava entreaberta. Eu tinha trancado a porta. Corri até o caminhão, subi na cabine e bati a porta. Liguei o motor e o ronco do man me deu um pouco de alívio. Mas antes de engatar a marcha, olhei pelo retrovisor e lá, na beira da curva, tinha uma figura. Era uma pessoa de pé, com os braços caídos, a cabeça baixa. Não dava para ver o rosto, mas a roupa parecia rasgada e tinha algo vermelho, como sangue, manchando o peito. A figura não se movia, só ficava ali, olhando para o chão. Pisei no acelerador e o caminhão disparou. A curva ficou para trás, mas o rádio, que estava desligado, ligou sozinho. Era estática, mas no meio dela ouvi o grito de novo, agora dentro da cabine, como se viesse do banco do passageiro. Virei a cabeça, esperando ver alguém, mas estava vazio. Só que o cheiro podre estava lá, impregnado, e no painel tinha uma marca de mão, como se alguém tivesse tocado com os dedos sujos de terra. A estrada parecia infinita. As placas que marcavam a distância para Campo Grande não mudavam, sempre mostrando 30 quilômetros. Não importava o quanto eu dirigisse. O rádio continuava chiando e os gritos vinham em intervalos, às vezes misturados com palavras que eu não entendia. Minha cabeça girava e o medo estava tomando conta. Pensei em parar, mas algo me dizia que se parasse, não ia sair dali. Então, vi luzes à frente. Faróis de outro veículo vindo na direção oposta. Era um carro, um Fiat velho, que passou por mim buzinando. O som da buzina quebrou o transe e o rádio silenciou. Olhei pelo retrovisor e a figura tinha sumido. A estrada voltou ao normal e a placa seguinte marcava Campo Grande, 15 quilômetros. Minha respiração estava curta, mas o alívio veio, mesmo que por pouco tempo. Cheguei no posto de Campo Grande de madrugada, ainda tremendo. Estacionei o caminhão e fiquei na cabine, com as portas trancadas, até o sol nascer. No dia seguinte, lavei o caminhão inteiro, tentando tirar o cheiro podre, mas ele voltava, fraco, como se tivesse grudado. A marca de mão no painel também não saía, não importava o quanto eu esfregasse. No posto, conversei com seu Zeca, um caminhoneiro aposentado que passa os dias contando histórias. Contei o que aconteceu, esperando que ele risse, mas ele ficou sério, acendendo um cigarro. "Você passou pela curva dos gritos, né?" Perguntou, soltando a fumaça. Confirmei e ele continuou. "Aquela curva é amaldiçoada. Anos atrás teve um acidente feio ali. Um ônibus bateu de frente com um caminhão. Muita gente morreu e dizem que os gritos deles ainda ecoam. Quem para ali, como você, às vezes vê coisas, ou pior, é seguido." Perguntei o que fazer e ele só balançou a cabeça. "Reza, Marquinhos. E não volta lá. Nunca mais passei pela MS 040 à noite. Mudei minha rota, mesmo que isso signifique horas a mais de viagem. Mas às vezes, quando estou dirigindo, sinto aquele cheiro podre. E o rádio chia, mesmo estando desligado. Não sei o que era aquela figura, mas sei que ela ainda está lá na curva dos gritos, esperando." Meu nome é Leandro, mas na estrada me chamam de Lê. Há 18 anos, dirijo um Iveco Stralis pelas rodovias do Centro-Oeste, carregando tudo, de gado a grãos, de Cuiabá a Campo Grande. A BR-262, em Mato Grosso, é uma das rotas que mais pego. É uma estrada longa, com trechos desertos, cercada por fazendas e mato ralo. Conheço cada buraco, cada curva, e já ouvi todas as histórias que os caminhoneiros contam nos postos. Mas tem uma que eu não conto para qualquer um, porque ainda sinto ele me observando. Aconteceu numa noite de janeiro, e até hoje não passo por aquele trecho da BR-262 depois do pôr do sol.
Foi quando vi o cachorro negro. Era uma noite abafada. O calor grudando a camisa no corpo, mesmo com o ar-condicionado do caminhão no máximo. Eu estava voltando de uma entrega em Corumbá, com a carreta vazia, o que fazia o Iveco balançar mais nas curvas. O rádio CB estava ligado, mas só captava estática. Tentei falar com outros motoristas, mas ninguém respondia. O celular não pegava sinal, e o GPS marcava que eu estava a uns 100 quilômetros do próximo posto. O céu estava escuro, sem lua, só com as estrelas brilhando fracas. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão, iluminando a estrada e o mato seco dos dois lados. Eu dirigia tranquilo, tomando um gole de café da garrafa térmica, quando vi algo cruzar a estrada. Foi rápido, uma sombra grande, maior que um lobo-guará ou qualquer bicho que você vê por aí. Parei o caminhão no acostamento com o coração acelerando. Pensei que podia ter sido um animal perdido, talvez uma onça, mas o tamanho não batia. Peguei a lanterna que guardo na cabine e iluminei a estrada. Nada. Só o asfalto quente e o mato balançando com o vento fraco. Voltei para o banco, rindo de mim mesmo. Tô vendo coisa, pensei, e liguei o motor. Mas aí ele apareceu de novo. Dessa vez eu vi claro. Era um cachorro, mas não qualquer cachorro. Era enorme, do tamanho de um bezerro, com o pelo preto brilhando sob os faróis. Ele estava no meio da estrada, a uns 20 metros do caminhão, parado, olhando para mim. Os olhos dele eram vermelhos, não como reflexo da luz, mas como se brilhassem por dentro, como brasas. Fiquei congelado, com as mãos no volante, sem saber o que fazer. O cachorro não se movia, só me encarava, e o ar dentro da cabine parecia mais pesado, como se tivesse menos oxigênio. Tentei manter a calma. É só um bicho, falei para mim mesmo. Buzinei, achando que ele ia correr. A buzina ecoou pela estrada, mas o cachorro nem piscou. Em vez disso, ele deu um passo à frente, lento, como se estivesse me desafiando. Meu estômago embrulhou e um frio subiu pela espinha, mesmo com o calor. Pensei em acelerar e passar por ele, mas algo me dizia que não era uma boa ideia. Aquilo não era um cachorro normal. O rádio chiou de repente, mesmo estando no modo silencioso. Era uma voz, grave, arrastada, como se viesse de longe. Vai, segue. A voz não era humana. Tinha um tom que fazia os pelos do braço arrepiarem. Olhei para o rádio, confuso, e girei o botão para desligar. Não desligou. A voz veio de novo, mais clara. Segue ou fica. Desliguei o rádio do painel, puxando o fio com força. O silêncio voltou, mas o cachorro ainda estava lá, agora mais perto, a uns 10 metros. Ele não tinha se movido enquanto eu olhava para o rádio, mas de alguma forma estava mais perto. Os olhos vermelhos pareciam maiores, e agora eu via a boca dele, entreaberta, mostrando dentes que pareciam mais de lobo do que de cachorro. Que diabos é você? Murmurei, apertando o volante. Decidi que não ia ficar ali. Engatei a marcha e pisei no acelerador, apontando o caminhão direto para ele. Não queria atropelar, só assustar, fazer ele sair da frente. Mas quando o Iveco avançou, o cachorro simplesmente sumiu. Não correu, não pulou para o mato. Sumiu como se tivesse se dissolvido no ar. O caminhão passou pelo lugar onde ele estava e eu senti um solavanco, como se tivesse batido em algo, mas não tinha nada na estrada. Olhei pelo retrovisor, esperando ver ele correndo atrás. Nada. Só a escuridão e a poeira que o caminhão levantava. Meu coração estava disparado, mas achei que tinha acabado. Continuei dirigindo, mantendo o farol alto, tentando me convencer de que era só um bicho estranho, talvez doente. Mas uns minutos depois, ele apareceu de novo. Dessa vez, estava na beira da estrada, correndo ao lado do caminhão. Ele acompanhava a velocidade, uns 80 quilômetros por hora, sem esforço, como se flutuasse. Os olhos vermelhos estavam fixos em mim e agora eu ouvia um som. Não era latido, era um rosnado baixo que parecia vir de dentro da minha cabeça, não do lado de fora. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho
e a mesma voz voltou. Não para! Segue! Gritei um palavrão e pisei fundo, o velocímetro subindo para 100, 110. O cachorro continuava lá, correndo na beira da estrada, sem tirar os olhos de mim. O rosnado ficou mais alto, e agora eu sentia ele como uma vibração no peito. A estrada parecia mais longa, as placas que marcavam a distância para o próximo posto não apareciam, e o GPS estava travado, mostrando a mesma localização. Foi quando vi algo pior. No retrovisor, atrás do caminhão, tinha mais vultos. Não eram cachorros, eram formas. Sombras que se moviam como pessoas, mas tortas, com braços longos demais. Elas estavam longe, mas se aproximavam, seguindo o cachorro. Minha cabeça girava e o medo estava tomando conta. Tentei rezar, algo que não fazia desde criança, pedindo para Deus, para os santos, para qualquer coisa que pudesse me tirar dali. De repente, vi uma luz à frente. Era fraca, mas diferente dos faróis. Parecia uma lanterna ou talvez um poste. Acelerei na direção dela, ignorando o cachorro e as sombras. A luz foi ficando mais forte e então, como se tivesse atravessado um véu, tudo parou. O rosnado sumiu, o rádio silenciou e o cachorro desapareceu. As sombras no retrovisor também. A estrada voltou ao normal e a placa seguinte marcava Posto Serra Azul, 10 quilômetros. Parei no posto com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. O caminhão estava intacto, mas no paralama dianteiro tinha uma marca, como se algo tivesse raspado. Não era ferrugem, era cabelo. Pelo preto, grosso, grudado na lataria. Joguei fora com nojo, mas o cheiro, um misto de enxofre e carne podre, ficou na cabine por dias. No posto, contei a história para o seu Geraldo, um caminhoneiro velho que conhece todas as lendas da BR. Ele ouviu calado, acendendo um cigarro e depois falou: "Você viu o cachorro negro, Lê? É um presságio. Dizem que ele aparece para quem está marcado, para quem vai encontrar a morte na estrada. Quem vê ele, ou foge, ou não chega." Perguntei o que fazer, e ele só deu de ombros. "Reza, menino, e joga sal na cabine, e nunca mais passa por ali à noite." Comprei um saco de sal no posto e espalhei pela cabine. Mudei minha rota, evito a BR-262 depois do entardecer. Mas às vezes, quando estou dirigindo, sinto aquele cheiro de enxofre. E vejo olhos vermelhos na beira da estrada, me observando. Meu nome é Roberto, mas na estrada me chamam de Beto. Há 22 anos, dirijo um Mercedes-Benz Actros pelas rodovias do Centro-Oeste, levando cargas de grãos, madeira e até gado vivo pelas estradas de Mato Grosso do Sul. As rotas rurais do Pantanal são as que mais pego, com trechos de terra batida que cortam fazendas e pântanos. São lugares isolados, onde o celular não pega e o rádio CB é sua única companhia. Já ouvi muitas histórias nos postos, mas nenhuma me marcou como a que vivi numa noite de fevereiro, numa estrada perdida no Pantanal. As luzes da planície mudaram minha forma de ver a estrada, e até hoje não passo por aquele trecho depois do entardecer. Era uma noite úmida, o ar pesado com o cheiro de terra molhada e vegetação. Eu estava voltando de uma entrega numa fazenda perto de Corumbá, com o caminhão vazio, o que fazia ele chacoalhar nos buracos da estrada de terra. O céu estava negro, sem lua, mas as estrelas brilhavam tanto que pareciam lâmpadas. O rádio CB estava ligado, captando só estática, e o GPS tinha parado de funcionar uns 20 quilômetros atrás. Eu não me preocupava. Conheço aquelas estradas como a palma da mão e meu farol alto iluminava o caminho, mostrando o capim alto e as árvores tortuosas dos dois lados. Dirigia tranquilo, tomando um gole de mate da garrafa térmica quando vi as luzes. No começo achei que era um carro, talvez outro caminhão, longe no horizonte. Eram pontos brilhantes, piscando em sequência, como faróis de um veículo se movendo pela planície. Mas algo estava errado. As luzes não estavam na estrada.
Elas estavam flutuando a uns 2 metros do chão, dançando sobre o pântano. Parei o caminhão no meio da estrada com o motor ligado, tentando entender o que via. Não era avião, não era drone, era outra coisa. Peguei o binóculo que levo na cabine e foquei nas luzes. Eram 4 brancas com um tom azulado, movendo-se em círculos como se seguissem um padrão. Às vezes, se juntavam numa só, depois se separavam de novo. O pântano ao redor delas parecia mais escuro, como se a luz não iluminasse nada além dela mesma. Meu coração acelerou, mas eu estava mais curioso que assustado. Pensei que podia ser algum fenômeno natural, tipo fogo fátuo, que os peões dizem aparecer no Pantanal. Mas então, ouvi um som. Não era alto, mas era claro. Um zumbido, baixo, como um enxame de abelhas, mas com um ritmo, quase como uma música. Vinha das luzes, e quanto mais eu olhava, mais o zumbido parecia entrar na minha cabeça, fazendo meus pensamentos ficarem lentos. O rádio chiou, mesmo estando no modo silencioso, e uma voz saiu, fraca, mas nítida. Vem, vê. A voz era estranha, nem homem, nem mulher, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Desliguei o rádio com força, mas o zumbido continuou, agora mais alto, misturado com o que parecia um sussurro. Olhei pelo retrovisor, esperando ver algo atrás do caminhão. Nada. Só a escuridão e o capim balançando, mesmo sem vento. Minha nuca gelou e eu senti um peso no peito, como se algo estivesse me observando. "Tô vendo coisa", murmurei, tentando me convencer. Mas as luzes estavam mais perto agora. Não sei como, porque o caminhão estava parado, mas elas estavam a uns 50 metros, ainda flutuando, ainda piscando. O zumbido estava mais forte e os sussurros no rádio voltaram, mesmo com ele desligado. Mais perto, vem. Eu não sou de assustar fácil. Já enfrentei cobras, onças e até assaltantes na estrada, mas aquilo era diferente. Era como se as luzes soubessem que eu estava ali, como se me chamassem. Pensei em dar ré e voltar para a fazenda, mas a estrada era estreita e manobrar o Actros ali seria arriscado. Resolvi seguir em frente, passar pelas luzes e chegar no asfalto, onde pelo menos teria sinal de celular. Engatei a marcha e acelerei devagar, mantendo os olhos na estrada. As luzes estavam à minha esquerda, no pântano, acompanhando o caminhão. Eu dirigia a 40 km por hora, mas elas seguiam na mesma velocidade, flutuando sem esforço. O zumbido agora era tão alto que fazia os vidros da cabine vibrarem e os sussurros estavam mais claros, dizendo coisas que eu não entendia, numa língua estranha, cheia de sílabas arrastadas. Olhei para o painel e o velocímetro estava louco, girando entre 40 e 120, como se não soubesse o que marcar. O GPS, que estava desligado, ligou sozinho, mostrando um mapa que não fazia sentido, com linhas tortas e pontos vermelhos piscando. Minha cabeça doía, e o ar dentro da cabine parecia rarefeito, como se eu estivesse num avião subindo rápido demais. Então, vi algo pior. As luzes pararam de se mover em círculos e começaram a formar uma linha vindo na direção do caminhão. Elas estavam na estrada agora, bloqueando o caminho, a uns 30 metros à frente. Pisei no freio e o Actros derrapou na terra, parando a poucos metros delas. O zumbido era ensurdecedor e os sussurros estavam tão altos que pareciam gritar dentro da minha cabeça. "Fica, vê, fica." Desliguei o motor, pensando que isso podia parar o que quer que fosse aquilo. Não parou. As luzes estavam mais brilhantes e agora eu via formas dentro delas. Não eram pessoas, eram contornos, sombras altas com braços compridos e cabeças que pareciam deformadas. Elas se moviam dentro da luz como se dançassem. E os olhos, se é que eram olhos, brilhavam como pontos de fogo. Gritei, não sei o que, só sei que gritei. Peguei a cruz que levo no pescoço, presente da minha mãe, e comecei a rezar, pedindo para Deus, para qualquer coisa, me tirar dali.
As luzes estavam a poucos metros do caminhão e o zumbido era tão forte que eu sentia ele nos ossos. Foi quando vi, pelo retrovisor, algo se mexendo no pântano. Eram mais luzes, menores, aparecendo no horizonte como se fossem reforços. Eu estava em pânico, mas algo me dizia que se ficasse ali, não ia sair. Liguei o motor de novo e o ronco do Actros me deu um pouco de coragem. Pisei fundo, apontando o caminhão direto para as luzes. Não sei o que esperava, mas quando cheguei nelas, não houve colisão. Foi como passar por uma cortina de água fria. O zumbido parou, os sussurros sumiram e as luzes desapareceram. O caminhão seguiu e a estrada voltou ao normal. Cheguei no asfalto de madrugada, ainda tremendo. Parei no primeiro posto e fiquei na cabine até o sol nascer. Quando desci para checar o caminhão, vi marcas no capô. Eram pegadas, pequenas como de uma criança, mas com garras no lugar de dedos. Lavei o caminhão 3 vezes, mas o cheiro de ozônio, como depois de um raio, não saía. No posto, contei a história para o seu Antônio, um caminhoneiro velho que conhece as lendas do Pantanal. Ele ouviu sério e disse: "Você viu as luzes da planície, Beto? Dizem que são espíritos do pântano, de gente que se perdeu e nunca foi encontrada. Eles chamam quem está sozinho para levar para o fundo. Você teve sorte." Perguntei o que fazer e ele só balançou a cabeça. "Reza e não volta lá. Mudei minha rota, evito o Pantanal à noite. Mas às vezes vejo luzes piscando no horizonte e o rádio chia, mesmo desligado. Se você sentiu o coração acelerar com esses 5 relatos de terror nas estradas do Centro-Oeste, não pare por aí. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhum conto macabro e compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram um bom susto. Tem uma história assustadora da estrada para contar? Deixe nos comentários, porque o próximo relato pode ser o seu. Até a próxima viagem pela escuridão e cuidado na próxima curva.